É muito interessante o prestígio e a importância das mães. Então isso revela algo verdadeiramente maravilhoso, algo tremendo, né, da homenagem que é feita para as mães. Eu gostaria, antes de iniciar a mensagem para as mães nesta noite, eu gostaria de homenagear a minha esposa. Eu peço consentimento de vocês, com o consentimento de vocês, eu gostaria de homenagear a minha esposa, amém? Eu quero dizer assim, minha esposa, meu amor, e com muito carinho e orgulho que hoje eu lhe desejo um feliz Dia das Mães. Te desejo um feliz Dia das Mães. Você que é a mais dedicada das mulheres e a mais maravilhosa das mães. Você trouxe significado não só à minha vida, mas principalmente a dos nossos lindos e maravilhosos filhos. Mas hoje eu quero homenagear você e toda a sua pessoa como mulher, como esposa e mãe. Não apenas neste dia, eu quero celebrar a sua excepcionalidade. Todos os dias, a esposa, mãe e serva do Senhor, que supera e inova cada dia com um extraordinário amor por todos. Eu te amo, respeito e admiro você em todas as suas facetas e me orgulho de você e de tudo o que é e o que você quer ser. Mas principalmente me orgulho de poder caminhar ao seu lado e de ser aquele que você escolheu para construir nossa linda família. Feliz Dia das Mães, meu amor. Você é uma mulher fascinante, imensamente maravilhosa. Você é uma mulher e mãe dos meus filhos. Você é minha mulher e mãe dos meus filhos. A princesa do meu coração e a rainha da minha vida. Eu gostaria de falar mil e umas coisas e lhe dar muito mais elogios. Mas acho que nada é tão real como dizer eu te amo. Te amo, você merece. Ai, ai. Queridos, é forte, é muito forte, né? Eu gostaria, a pastora é isso aí, né? E muito mais. Mas ela também é mãe de todos nós, né? A mãe estoura, né? Eu gostaria de convidar a nossa secretária, a irmã Carla Daniele, para homenageá-la com um buquê de flores também. Uma homenagem da nossa igreja à vida dela. Amém? Receba com carinho, foi preparado com carinho, com amor, para você. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu estou muito emocionada, né? Não esperava isso. E eu disse para ele, eu nem tive mãe para ser alguma coisa. Mas eu tive Jesus. E tenho Jesus. E Ele tem feito a diferença na minha vida. E Ele me deu Ele. E me deu a graça de ter 3 filhos maravilhosos. Ganhei mais um filho. Quer dizer, uma filha. E eu louvo a Deus pela vida deles. Mas toda coroa, todo elogio, eu coloco aos pés de Jesus. Ele é o autor de tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo amor e o carinho. Obrigada, meu amor. Que homenagem linda. Você merece. Glória a Deus, né? É forte, viu, irmãos? É muito forte, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre mães de joelhos, filhos de pé. Amém? Mães de joelhos, filhos de pé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Mães de joelhos, filhos de pé. Fala para o seu irmão ao lado aí, né?
mães de joelhos, filhos de pé. Amém? Você pode repetir aí enquanto procura. Mãe de joelhos, filho de pé. 1 Samuel capítulo 1. Amém? 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 27 e 28. Ok? Versículo 27 e o 28. Apenas 2 versículos para que nós possamos andar melhor aqui dentro deste tempo. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Vamos fazer a leitura então. E diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo dia de hoje, por este domingo, por esse dia tão maravilhoso, esse dia tão especial, que é separado, meu Deus, para homenagear a todas as mães. Nós queremos te agradecer, Senhor, por termos estas lindas mulheres, fortes e corajosas, ó Pai. Queremos te dar graças, Senhor, porque elas são co-criadoras contigo, Senhor, porque tu deste a elas o dom de gerar filhos e filhas. Nós queremos te agradecer porque o Salvador, o nosso Salvador, Jesus Cristo, teu Filho, nasceu de uma mulher. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo papel, pela importância delas, ó Deus, nas nossas vidas. E queremos te dar graças pelo teu grande amor, pelo mover do Senhor. Pedimos, ó Deus, que esta palavra nos lance luz, nos dê direção, sabedoria, que o teu Espírito Santo fale não só o coração destas mamães que estão aqui hoje, e das futuras mamães, Senhor, mas que fale também aos nossos corações como homens. Pedimos que a tua palavra, Senhor, seja aplicada em cada um aqui, conforme a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para a vida das pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mães de joelhos, filhos de pé. Eis o grande desafio. A nossa reunião de hoje, ela tem o propósito de homenagear essas grandes heroínas, as mamães. Essas heroínas que muitas das vezes são anônimas, essas mulheres que Deus tem usado, não só presencialmente, mas muitas das vezes nos bastidores, e que exerce uma forte influência, uma influência fundamental nas vidas das pessoas, na sociedade e também na igreja. Então nosso propósito é estar homenageando. E como nós lemos o texto aqui, nós vimos que a história de Ana é uma mulher estéril. E ela era zombada, ela era ridicularizada, porque na cultura judaica, ter filhos, gerar filhos, era algo muito importante. E na cultura judaica, naquela época, eles praticavam a bigamia. E então havia uma mulher que afrontava, que zombava de Ana. E então o seu marido, vendo ela no sofrimento, na angústia, na dor, porque ela não gerava filhos, ela não tinha filhos, tentou até convencê-la, dizendo: Ana, desiste dessa ideia. Não é para você ter filhos. Eu sou melhor do que 10 filhos. A minha vida para você é melhor do que 10 filhos. Homem convencido, né? Mas ele chegou a dizer isso com o intuito de convencer Ana a desistir. E Ana, então, ela não abriu mão do seu sonho, ou dos seus sonhos. Ela continuou firme, ela foi diante de Deus, ela foi ao templo, e naquela época, o sacerdote Eli era que comandava o templo em Israel. Era o sacerdote em Israel. E ela ali então começou a buscar a Deus, e começou a se entregar na oração, a ponto dela esquecer, perder até a noção de onde ela estava. E quando o sacerdote Eli passou por ela, olhou aquela mulher, falou assim: mas está bêbada. E Ana estava entregue na oração, falando, chorando, se colocando na presença de Deus, para que Deus desse a graça a ela de gerar filhos. E o sacerdote então olhou ela naquela condição, interpretou mal, dizendo: essa mulher está bêbada. E ela de imediato disse: não, meu senhor, tua serva está orando, está gemendo
pedindo a Deus um filho. E aí Eli então entendeu, diz: seja abençoado a vontade do seu coração. E Ana então, ela tomou uma decisão muito importante. Ela disse assim: Senhor, o filho que o Senhor me der, eu consagrarei e vou devolvê-lo a ti. E assim foi. Passado alguns dias, Ana engravidou. Ana ficou grávida. E aí então começa uma história muito interessante, porque dali surge um menino que é dado o nome de Samuel. E Samuel se torna o grande profeta e o maior dos juízes na história de Israel. Então você pode acompanhar essa passagem, essa história linda, maravilhosa, emocionante, empolgante e inspiradora para as mães que ainda não puderam gerar, mas que estão ali diante de Deus, dizendo: Senhor, dá-me um filho, dá-me a capacidade. E você que já gerou e tem seus filhos, existe um outro lado. O que fazer com eles? Então Ana, ela nos inspira, ela nos mostra algo realmente da parte de Deus. Onde está o coração de Deus, aí deve estar o coração das suas mães. E Abraham Lincoln, o maior estadista americano, disse: um filho nunca é pobre quando se tem uma mãe de joelhos por ele. Um filho nunca é pobre quando se tem uma mãe de joelhos por eles. E parabéns a você, mamãe querida, amada, que dobra seus joelhos, que não deixa de interceder, que não deixa de orar, mesmo com a sua agenda cheia, lotada, corrida, porque as mulheres hoje, não só no Brasil, mas no mundo, elas têm ocupado uma posição, cargos e posições de muita importância. Nós temos mulheres presidente, nós temos mulheres governadoras, nós temos mulheres senadoras, deputadas federais, estaduais, nós temos mulheres vereadoras, nós temos mulheres ocupando todas as áreas trabalhistas e com muito merecimento. Elas têm ido muito bem, têm honrado muito bem aquilo que tem sido dado a elas. E eu gostaria de falar para vocês sobre essa importância, mesmo na correria da vida, você usar, colocar na sua agenda, olhar com outros olhos, uma agenda, um propósito, com direção de dobrar os seus joelhos por seus filhos ou por suas filhas e começar a interceder muito mais por ele do que você tem feito. Eu sei que você tem orado por ele, eu sei que você tem clamado por ele, mas talvez não com uma agenda de oração. E eu quero sugerir para vocês hoje que vocês dobrem os seus joelhos, orem mais, clame mais, com maior propósito, com maior interesse pela vida dos seus filhos. Ronaldo de Almeida Lidório, ele é um missionário. E Ronaldo de Almeida Lidório é uma das maiores expressões, na opinião de alguns, Ronaldo Lidório é uma das maiores expressões da atualidade em missões mundiais. Ele é um homem, um filho, mas hoje ele se dedicou ao ministério missionário e ele tem levado a palavra de Deus por várias partes do mundo. E Ronaldo Lidório, ele tinha ido para os povos quetuas, nas cordilheiras dos Andes, ali no Peru. E ele então, estava na igreja, e ele foi surpreendido por aqueles guerrilheiros, o Sendero Luminoso. E ele então foi sequestrado com um grupo de amigos também de dentro da igreja, foi tirado, encapuçado, amarrado e levado imediatamente para um paredão de fuzilamento. E quem conhece a história do Sendero Luminoso sabe bem que poucos escaparam com vida ali. Poucos tiveram a sorte ou a providência divina de saírem com vida. E então, Ronaldo Lidório estava no paredão com seus amigos, e a mãe dele foi incomodada no seu espírito, e naquela noite ela não conseguia dormir, e ela começou a orar. Ela começou a clamar a Deus, ela começou a interceder a Deus, pedindo: Deus, guarda o meu filho, Deus, guarda onde quer que ele esteja. Ela dobrou os seus joelhos, começou a orar e a clamar, orar e a clamar, pedindo que a proteção e o livramento de Deus na vida do seu filho.
E conta-se então, queridos, que entrou um veículo gritando em alta voz, sem saber o que, gritando, pare, não faça, pare, não faça. E ali aquele veículo parou e pegaram o Ronaldo Lidório, colocaram dentro daquele carro e saíram com ele. Ronaldo Lidório até hoje não sabe quem o salvou, não sabe quem são aquelas pessoas que o tiraram dali, mas uma coisa ele sabe: Deus livrou aquele missionário. E Deus livrou aquele missionário porque tinha uma mãe de joelhos para que um filho ficasse de pé. Tinha uma mãe voltada para Deus, que de uma maneira milagrosa recebeu no seu espírito que o seu filho podia ter o seu último dia de vida ali. A importância de uma mãe se colocar de joelhos. Quando uma mãe se coloca de joelhos, os seus filhos ficam de pé. Por isso eu quero encorajar você, mãe, a dobrar os seus joelhos. Mesmo com a sua agenda, mesmo com os seus afazeres, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os desafios e problemas que você possa estar passando, eu gostaria de convidar você, de conclamar você, mesmo com a sua pouca experiência cristã, eu gostaria de convidar, de incentivar você a dobrar os seus joelhos, levantar um projeto focado, dedicado, em oração, específico para cada filho seu na presença de Deus. Para que Deus use seus filhos, para que as poderosas mãos de Deus estejam sobre a vida de cada um deles, para que nenhum deles se percam, para que nenhum deles seja instrumento de Satanás nessa terra, mas sejam instrumentos poderosos nas mãos de um Deus vivo e maravilhoso, como é o Deus que nós servimos. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês, uma mãe que se coloca de joelhos é uma mãe que encontra tempo para orar por seus filhos. Eu sei que não só as mulheres, não só as mães, mas também os homens, somos tentados, somos influenciados pelas mídias sociais. Isso tem sido um problema no nosso meio. Estava com a pastora, com um grupo de jovens no Ibirapuera, uma ocasião. Eles foram para lá, todo mundo indo para lá, falou: pastor, vem para cá. Nós fomos também, gostamos de estar com esses grupos, e foi muito agradável aquele dia no Ibirapuera. Deus nos deu muitas vitórias ali, mas pudemos observar algumas coisas tristes ali também. Uma mãe que estava com um casalzinho de filhos, crianças pequenas, não mais do que 4, não mais que 5 anos de idade. E ela estava muito presa no celular. As crianças falavam com ela, mas ela não dava ouvidos, ela respondia automaticamente, e as crianças então perceberam que a mãe não lhes dava atenção, a mãe não supria a necessidade, as tinha levado para um parque, mas o parque da mãe era outro, era um celular. E ali nós começamos a comentar, e é de entristecer vermos que somos roubados, irmãos e irmãs, que muitas coisas têm concorrido para tirar-nos da presença de Deus. Eu gostaria também de, suavemente, colocar uma parte aos pais na noite de hoje. Estamos homenageando as mães, mas uma parte aos pais. E dizer que nós precisamos, como homens de Deus, somar com as nossas mulheres, juntar com elas, ajudá-las nessa tarefa de intercessores, de intercessoras, de largarmos um pouquinho os nossos afazeres e nos dedicarmos nessa agenda tão abençoada de quê? De sermos, de nos tornarmos verdadeiros intercessores pela vida de nossos filhos. Então eu quero também conclamar, quero convocar, quero convidar a todos os homens que somem, que não deixem essa tarefa tão nobre, tão linda, tão maravilhosa, porque a sua esposa é mais espiritual, você não é tão espiritual assim, mas passe a ser, e junte-se à sua mulher, em favor dos seus filhos, em favor do seu lar. E queridos, nada mais lindo, nada mais maravilhoso, eu gostaria de destacar 2 grandes nomes na história. 2 grandes mulheres, das quais, pela oração
trouxeram seus filhos de volta. E eles se tornaram grandes homens de Deus. E quando nós olhamos na história, no passado, eu quero levantar o nome de Mônica e Susana. Mônica foi mãe de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que até hoje nós citamos aí, e corre na internet, muitas das vezes, como post nos Face, frases de Agostinho de Hipona. Agostinho foi um homem devasso, mas Mônica, mãe de Agostinho, dedicou 30 anos orando por ele. 30 anos orando, chorando, jejuando pela vida de um filho que era devasso, promíscuo, gandaeiro, bagunceiro, qualquer nome que você puder dar, ele era. E ela não abriu mão desse seu filho. Ela orou 30 anos. Ela cria que Deus poderia mudar. Ela pedia para que Deus libertasse o seu filho, salvasse o seu filho, trouxesse o seu filho novamente à comunhão e que ele fosse um homem, um instrumento de Deus, e para a glória de Deus no seu reino. Queridos, passado 30 anos, Agostinho ouviu a voz de Deus, se converteu, voltou-se para o Senhor. E queridos, ele se tornou um dos homens mais abençoados na história. Um dos grandes homens que influenciou no século IV, no século V, e que até hoje, que influenciou reformadores, e que até hoje, com a sua mente brilhante, inspirada por Deus, até nós, nos dias de hoje, recorremos à sua teologia. Se tornou um grande teólogo, se tornou um homem santo, se tornou um homem liberto, se tornou um homem que foi um apoio, um instrumento para Deus, deixando-nos escritos e reflexões profundas de Deus para todos nós. 30 anos, uma mulher orou para que o seu filho ficasse de pé. Joelhos foram dobrados, joelhos foram calejados na presença do Senhor, joelhos foram voltados para o Senhor, mas Jesus o alcançou, Jesus o libertou. Quero falar também de Susana, mãe de John Wesley, pregador britânico, o homem que se tornou o maior avivalista do século XVIII, que lançou as bases de uma grande denominação, a Igreja Metodista Wesleyana. Um homem que recebeu da sua mãe o apoio e as orações. Esse homem só pôde estar de pé no seu tempo, porque tinha uma mãe que estava de joelhos incansavelmente por esse seu filho. Uma mãe que não desistiu, uma mãe que não abriu mão, uma mãe que não perguntou se tinha um pai, se tinha um marido ao seu lado, mas ela dobrava os seus joelhos. Uma mãe que não reclamava da circunstância, nem da situação, mas ela enxergava uma coisa só: tu me deste filhos e não era para vergonha, mas era para a glória do nome do Senhor. Queridas irmãs, Deus deu o dom a você, e a vocês que vão gerar no futuro. Deus deu o dom de gerar filhos, mas não para a vergonha, não para a tristeza, de gerar filhos não para o diabo, mas para Jesus Cristo. Filhos que abençoem a sua vida, que te amem como pais, que cuidem de vocês, que abençoem a sociedade, filhos que façam diferença na nação e dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mônica e Susana, duas mulheres que mudaram a história por causa da oração. Às vezes nós estamos mais preocupados com a escola de inglês deles, estamos mais preocupados com o curso que eles vão fazer, estamos mais preocupados em acompanhar as lições de casa, mas tudo isso é importante também, tudo isso é necessário. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não deixe de orar, não deixe de dobrar os seus joelhos, não deixe de ser intercessora, não deixe de ser uma discipuladora dos seus filhos. Lamentavelmente nós temos pais entregando seus filhos a quem não deveria de entregar. Lamentavelmente nós temos pais que não sabem aconselhar, que não querem gastar tempo com os seus filhos, porque os filhos são reflexo dos pais. Se eles são assim, é porque eu fui assim.
Se eles são assim, estão vivendo desta maneira, é porque alguma coisa eu errei e eu falhei. Mas eu não quero que você desista e nem desanime. Eu quero te incentivar a dobrar os seus joelhos, para que você possa ver filhos maravilhosos. Filhos que lá na frente vão cuidar de você. Filhos que lá na frente vão te carregar. Filhos que lá na frente vão orar por você. Vão dizer, esta é minha mãe. Filhos que vão dizer, este é meu pai. Homens e mulheres de Deus. Eu estou de pé porque um dia eles estiveram de joelhos. Hoje eu sou quem sou porque um dia eles não só se preocuparam com a cultura, eles não só se preocuparam com a minha formação profissional, eles não só se preocuparam com a minha integração neste mundo, mas principalmente com a minha eternidade. Eles se preocuparam em orar por mim. E mães de joelhos é uma mãe que não apenas tem tempo para orar para os seus filhos, mas é uma mãe que não abre mão da salvação dos seus filhos. Mães que tiveram filhos não foi para vergonha. Mães que tiveram filhos não foi para viver na caverna, nem para viver encarcerados. Mas mães que tiveram filhos, como Joquebede, que casou-se e gerou filhos numa fase do Egito em que a ordem era matem toda criança do sexo masculino. Moisés nasceu, gente, debaixo de uma ordem, de um mandato de morte. E Joquebede não abriu mão da salvação do seu filho, mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a luta, mesmo com toda a imposição do faraó, de morrer pela espada do egípcio, ou se tornar comida de crocodilos no Nilo. Joquebede se preparou, porque ela cria que o filho que ela teve, Moisés, poderia ter uma vida diferente. Ela cria num Deus, e ela orava para um Deus que mudasse a história do seu povo cativo há quase 400 anos no Egito. Ela clamou, ela preparou. E eu fico pensando, todas as vezes que ela, gerou, estava ali gerando, eu fico pensando no momento em que ela criou aquele cestinho, cada lugarzinho daquele cestinho ela betumava, e com muito amor e carinho, ela cuidava, preparava, porque ela não queria ver o seu filho morrer pela espada do egípcio, ou ser comido pelos crocodilos do Nilo. Então ela colocou todo o seu talento, todo o seu amor no preparar aquilo. Deus viu tudo isso, gente. Deus olhou tudo isso. Deus honrou a vida desta mulher. Deus abençoou a vida desta mulher. Tudo por quê? Porque ela não abriu mão da salvação do seu filho. Eu quero dizer a você que não tem filhos na igreja, eu quero incentivar você a não abrir mão da vida do seu filho e da sua filha. Pastor, meu filho e minha filha, esta hora eu estou na igreja, mas hoje eu estou aqui de coração quebrado, partido, porque eles estão no mundo. Nós almoçamos juntos hoje, ganhei presente, mas o maior presente era tê-los aqui no culto, e eles não estão. Não abra a mão, minha irmã. Não abra a mão, meu irmão. Faça como Joquebede. Acredite em Deus. Lute pela vida dele. Clame a Deus pela vida dele. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que passar mais horas na presença de Deus, passe. Porque filhos que te fazem chorar hoje, amanhã podem ser a alegria do seu coração. Se você dobrar os joelhos e clamar por eles. Não é fácil. Muitas das vezes não vem como nós queremos. Muitas das vezes desanda para o lado que nós menos gostaríamos que desandasse. Mas semeie hoje, plante hoje, para que você possa sorrir amanhã. Não desista, não abra a mão, continue orando, continue trazendo suas roupas aqui, continue trazendo a foto dele aqui, continue ungindo as peças de roupa, continue proclamando: meu filho é bênção, minha filha é bênção. Continue dizendo e ordenando: diabo, Satanás, demônio, você vai largar a vida desse meu filho.
Você vai largar a vida desta minha filha, porque eu não tive filhos para vergonha. Eu tive filhos para a glória de Deus. Mais do que isso, uma mãe que se coloca de joelhos para ver seus filhos de pé, é uma mãe que não abre mão de ensinar as verdades benditas, eternas e especiais da palavra de Deus. Como está o seu momento com Deus e seu filho? Como está o ensino da palavra? Para isso aqui eu destaco 2 nomes na Bíblia. A mãe de Timóteo, Eunice, e a avó de Timóteo, Loide. 2 mulheres que criaram o seu filho no leitinho da piedade, no leitinho do amor, no leitinho da revelação de Deus. Esse menino foi criado conhecendo o amor de Deus. Ele foi criado e foi crescendo, instruído, desde a sua infância, nas palavras de Deus, na revelação da palavra de Deus. A Bíblia naquela casa não ficava aberta no Salmo 91, mas era lida de capa a capa, era ensinada de capa a capa. Eu quero instruir você, mãe. Gaste tempo, conte as histórias para seus filhos. Pai, senta com eles. Pais, sentem com eles. Conte histórias. Fale da Bíblia. Gaste tempo. Larga um pouco esse WhatsApp. Larga um pouco esse Facebook. Larga um pouco essa TV. Larga um pouco o que você está fazendo. E se dedique um pouco mais em instruir esse filho no caminho do Senhor. Tem um compromisso maior, como teve Eunice e Loide. 2 mulheres. Nós não ouvimos falar do pai de Timóteo, mas nós ouvimos falar de um pai espiritual. Quem é ele? O apóstolo Paulo. Paulo disse assim: Timóteo, você que tem recebido a palavra desde o seu berço materno, seja forte, seja sóbrio, seja constante, porque muito de Deus tem para a sua vida, porque você vai ser uma grande bênção. Não é à toa, queridos, que pela intervenção dessas 2 mulheres de Deus, não é à toa que pelas orações, pela insistência, pela perseverança destas mulheres, Timóteo venha se tornar sucessor do grande apóstolo Paulo. Ele é instruído para isso, porque lá atrás tinha uma mãe dedicando-se à oração, ao ensino e ao discipulado, dedicando-se fervorosamente para transmitir as verdades benditas e eternas da palavra de Deus. Então não perca tempo, minha querida irmã, não perca tempo. Ensine seus filhos, transmita a palavra, ministre ao coração deles, coloque suas mãos sobre a cabeça deles, ore por eles, coloque a sua mão no coraçãozinho deles, ore por eles, profetiza na vida deles, diga para ele: você vai ser um varão, você é um varão, você é um servo de Deus, você é um abençoado do Senhor, você vai fazer a diferença nessa terra, você vai fazer muito para Deus nessa terra, você vai ser uma bênção nessa nação, você vai ser uma bênção nessa sociedade, você vai ser uma bênção na igreja que você frequenta. Profetiza. Diga para ele que o Senhor vai mandar uma princesa, uma mulher de Deus, uma mulher que tem compromisso com o Senhor. Diga para ela o mesmo. Diga para ela que Deus tem o melhor dele nessa terra, que ele confia em Deus. Ministre, fale, discipule seu filho, a sua filha, sente com ele. E eu quero concluir dizendo: uma mãe de joelhos é uma mãe que ousa, ela ousa consagrar os seus filhos a Deus. Ela ousa consagrar os seus filhos a Deus. Voltando ao texto, foi isso que Ana fez. Ela consagrou. O fato interessante aqui é que quando ela queria um filho, ela não queria um filho para ela. Eu vou pedir que o movimento aí atrás,
somente obreiros. E quem precisa ficar de pé. Quem não precisa pode vir para cá, por favor. Peço para os obreiros aí já entrar em ação, por gentileza. Só oficiais ou mães com criança. Quando ela queria um filho, ela não queria um filho para ela. Ana não era uma mãe que monopolizava a vida do filho de maneira possessiva. Ela disse: Senhor, dá-me um filho, porque eu devolverei ele ao Senhor. Eu darei ele ao Senhor por todos os dias que ele viver. Dá-me um filho, porque eu entregarei ele nas tuas mãos. Samuel, um homem consagrado por Deus. Samuel, um homem do ventre dedicado a Deus. Ana não é uma mulher egoísta. Ana não é uma mulher possessiva, como eu disse, mas ela tem a coragem de consagrar no ventre o seu filho a Deus. Eu diria até antes da concepção. Ela tem a coragem de consagrar o seu filho a Deus. Sabe, você que ainda não gerou filhos, seja uma mulher ousada. Deus vai abrir a sua madre. Consagra teu filho a Deus. Consagra teu ventre a Deus. Não peça para você, peça para Deus. Faça como a mãe de Ronaldo Lidório. Faça como Mônica. Faça como Suzana, que consagraram do ventre, tiveram a coragem e consagraram do ventre os seus filhos para Deus. Faça como a família dos Begbys, dos Taylors, missionários batistas que vieram para o Brasil, fundaram a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste. Mães que consagraram seus filhos do ventre. E o trabalho batista iniciou-se no Brasil, através da vida destes homens. E hoje você tem o Evangelho na mão, chegou até você, graças a Deus, por mães que estavam de joelhos, para que seus filhos estivessem de pé. Mães que acreditaram de que seus filhos seriam melhores na mão de Deus do que nas suas próprias mãos. Mães que acreditaram que há um Deus que pode todas as coisas, que é grande, poderoso o suficiente para guardá-los melhor do que elas dentro das suas casas. Mães que abriram mãos para a glória de Deus. Mães que através de um filho se tornaram mães de nações. Os Begbys, os Taylors, são sobrenomes dessas famílias que deixaram um legado ao povo brasileiro, porque acreditaram que a oração faz a diferença. Joelhos dobrados é o segredo da vitória. O segredo da vitória não é um videogame novo. O segredo da vitória não é a liberdade ou a libertinagem. O segredo da vitória não é um carro zero. Até pode ter essas coisas, mas o segredo da vitória é você, mãe, de joelhos. É você, pai, de joelhos, para que seus filhos fiquem de pé. Eu quero parabenizar todas as mamães. Meus parabéns pelo seu dia, por esse dia que nós separamos para homenagear vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês, mães, e eu quero orar também por mães que perderam seus filhos. Eu quero orar também por filhos que perderam as suas mães. Eu convido a todos a ficarem de pé.